Pai Xosé Nuno Silva, responsable da mensaxe pastoral de Fátima, non? Dígame, como está isto do terceiro segredo de Fátima? O terceiro segredo de Fátima é um dos pontos mais discutidos da mensagem de Fátima. E compreende-se isso, porque todo o segredo, como disse o cardeal Ratzinger quando era ainda cardeal, todo o segredo está escrito num tipo de linguagem que é muito chamativo, que é a linguagem apocalíptica. A linguagem apocalíptica é um tipo de linguagem com características próprias que exige fazer uma interpretação correta daquilo que é dito para perceber aquilo que se quer dizer. O que aconteceu de facto foi que ao longo da história do segredo houve sempre tentativas de apropriação, até de manipulação do segredo, tendo em conta determinadas agendas ideológicas de certos setores que se apropriaram do segredo para o fazer dizer aquilo que o segredo não diz. Neste momento, por exemplo, estamos a assistir na Igreja a um facto curioso, que é alguns setores que pegam no segredo, alegando que não está inteiramente revelado, ou mesmo fazendo leituras daquilo que está revelado, para pondo o segredo em relação com a crise que estamos a passar na Igreja. Por exemplo, há certos setores que simplesmente, digo de maneira sucinta, não amam o Papa Francisco, que questionam o pontificado do Papa Francisco e que tomam o segredo para fundamentar as suas posições. Estamos a assistir a isso neste momento, por parte de alguns setores. Como unem o Papa Francisco com a terceira parte do segredo? Diga-nos um pouquinho mais isso. No fundo, a alegação principal é dizer que o terceiro segredo fala da apostasia da Igreja. Ora, efetivamente, o terceiro segredo não fala da apostasia da Igreja. O terceiro segredo fala do martírio da Igreja. O que aconteceu ao longo da história foi que o terceiro segredo, pela dimensão política de que se reveste todo o segredo, foi manipulado em parte para tentar justificar, digamos também de uma maneira muito simplista, para tentar justificar o anticomunismo que se viveu no Ocidente. Vale a pena referir que em certos setores ideológicos da direita esta manipulação é frequente, e se é verdade que, e aqui estamos naquilo que é próprio da interpretação de um texto em linguagem apocalíptica, se é verdade que o segredo que fala concretamente da conversão da Rússia, da necessidade de rezar pela conversão da Rússia, se é verdade que a interpretação imediata, que é uma interpretação correta, é rezar pela conversão de um sistema ideológico, político, radicalmente fechado a Deus, que quer retirar o homem, quer retirar Deus do horizonte do humano, e isso é o sistema comunista puro, afasta completamente Deus do horizonte da humanidade. A verdade é que, porque é a linguagem apocalíptica, temos que interpretar essa situação concreta alargando-a, isto é, o segredo de facto fala da necessidade de rezarmos pela conversão de todo e qualquer sistema que procura afastar Deus do horizonte do homem. Não se pode fechar o segredo na questão da Rússia, simplesmente. Padre Xosé, quer dizer isto que o terceiro segredo, a terceira parte do segredo, tamén pon de manifiesto unha división dentro da Igrexa, según a interpretación que fan? O segredo não manifesta uma divisão da Igreja. O que estou a dizer é que também dentro da Igreja, o segredo foi manipulado politicamente várias vezes ao longo da história, mas dentro da Igreja o segredo não põe de manifesto a divisão. O segredo é usado por certos setores dentro da Igreja, setores mais extremos. Ajuda a purificar isso?
o mirar o terceiro, o que distintos sectores da Igrexa miren o segredo, parece como que purifica, ten que se limpar a visión para ver realmente o que significa o segredo. Temos que fazer uma interpretação do segredo seguindo os critérios próprios da interpretação de um texto escrito em linguagem apocalíptica. Como se fora um texto bíblico. Como se fora um texto bíblico do profeta Daniel ou do livro do Apocalipse. Tem que ser interpretado. Quer Por dizer, isso... quando o livro do Apocalipse fala da Grande Babilónia, foi interpretado como sendo Roma. Mas a Grande Babilónia significa muito mais do que apenas Roma. E hoje em dia, quando lemos o Apocalipse, conseguimos entender a que outras realidades históricas podemos aplicar aquilo que no Apocalipse se quer dizer quando se fala da Grande Babilónia. A terceira parte, então, não se refere só à conversão da Rússia? A segunda parte do segredo, que é a da consagração da Rússia, não se refere apenas à Rússia. Tem essa concretização imediata, não podemos escamotear isso, isto é, de facto, o segredo tem a ver com a conversão da Rússia, mas não se extingue na conversão da Rússia. A terceira parte é que a persecución da Iglesia, é a persecución da Igreja. Pode-se interpretar unha persecución tamén con os casos estos dentro de corrupción fortes que houve da Iglesia con menores ou non? A questão é, o Papa Bento XVI, em 2010, quando veio a Fátima, foi a primeira vez, na viagem para Fátima, no avião, que ele disse uma coisa espantosa. Não é espantosa a coisa em si, porque é evidente, mas é espantoso que um Papa tenha dito isso. Ele disse, a caminho de Fátima, que muitas vezes é dentro da Igreja que se encontra o seu pior inimigo. Nesta perspectiva, o martírio da Igreja, a interpretação mais evidente, é pensar nas forças exteriores à Igreja que infligem martírio à Igreja. Agora, efetivamente, também dentro da Igreja há muitas pessoas e muitos fenómenos ligados ao exercício do poder, por questões de poder, que infligem sofrimento à Igreja. Nesta perspectiva, podemos ler também o segredo como uma tentativa para interpretar o que está a acontecer neste momento. Bueno, dá para moito máis, pero vamos pasar a outro tema. Vamos a falar de como Fátima é unha axuda ou é unha especie de inconveniente para o diálogo ecuménico e religioso. A você que lle parece? Efetivamente, pode ser um impedimento, nomeadamente para o diálogo ecuménico, porque nas igrejas protestantes, principalmente nas igrejas protestantes, o modo católico de venerar a Virgem Maria é difícil, causa dificuldade. Já para os ortodoxos, a relação com o mundo ortodoxo é diferente, porque também aí Maria tem o modo como entendem o papel de Maria na história da salvação e os modos da devoção a Maria próprios das igrejas ortodoxas aproximam-se mais daquela que é a prática na Igreja Católica. Já, efetivamente, pode funcionar como um impedimento, mas também é verdade que pode funcionar como uma grande ajuda. Isto é, eu recordo muitas vezes as palavras espantosas que o Papa Francisco nos disse na noite de 12 de maio de 2017 na Capelinha, nas palavras com que introduziu, que pronunciou na vigília mariana das 21h30. E ele fez uma interrogação muito importante e que nós, em Fátima, e de resto acho que a Igreja toda deveria ouvir essas interrogações, porque ele perguntou: vimos aqui por causa de Maria, e ele fez a pergunta: qual Maria? Qual Maria? E depois faz 3 perguntas que nos questionam. E ele, em suma, ele pergunta: a Maria que aqui procuramos é a Maria dos Evangelhos? A primeira discípula, a discípula fiel? É a Maria desde sempre venerada pela Igreja orante? Porque
pode-se cair no exagero de fazer de Maria uma finalidade da fé. Maria tem o seu lugar na história da salvação e seria uma grande injustiça, o Papa Dilo também, olhar para Maria como alguém mais misericordioso do que Deus, o Papa Dilo explicitamente. Neste fenómeno das aparições marianas temos que ter sempre em conta esta realidade. Temos que ter em conta que o desafio para nós é fazer uma correta hermenêutica, uma correta interpretação dos textos originais. Concretamente, nós não podemos olhar para Maria em Fátima como se ela fosse, digo o Papa, alguém mais misericordioso que Deus, que segura no seu braço justiceiro para evitar que Deus castigue a humanidade. Não é disto que se trata. Temos que ser capazes de ler esta realidade. Nesta perspectiva, creio que Maria pode não funcionar, pode não apenas não possibilitar, não impedir, mas até facilitar algum diálogo ecuménico. Mas isso exige de nós que tenhamos a capacidade de fazer este exercício de interpretação. Porque se nós considerarmos que em Fátima aquilo que somos chamados a fazer é um exercício de purificação da nossa relação com Maria, da nossa compreensão do seu lugar na história da salvação, do seu lugar na história da Igreja, do seu papel na redenção, então este exercício de purificação pode ajudar-nos a aproximar-nos daqueles dos outros, não católicos, dos cristãos, para quem Maria significa ou pode significar o que Maria dos Evangelhos significa. Tendo em conta que estabelecer o diálogo sobre a figura de Maria pode ser um momento de aproximação entre as igrejas. O que exige é que nós sejamos capazes de fazer uma crítica séria sobre o modo católico de olhar Nossa Senhora. E significa da parte dos outros, e tem havido processos em que isso acontece, em que os não católicos também são capazes de superar um pouco o minimalismo para que geralmente remetem Maria na história de Cristo e na história da salvação. Do ponto de vista interreligioso, eu creio que aí as questões não serão tão difíceis. Porquê? Porque a antropologia religiosa diz-nos isso muito claramente. A relação do homem com o transcendente passa muito, exige muito o feminino em Deus. Maria não é Deus, claramente, mas Maria é de alguma maneira a expressão desta necessidade humana radical de se relacionar com Deus, integrando nesta relação a dimensão feminina. E não apenas feminina, mas mais do que isso até a dimensão materna. Nós acreditamos em Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito, mas temos necessidade de mãe. Concretamente em 1917, quando aconteceram as aparições, concretamente nesse momento em que o mundo vivia o primeiro fenómeno global da história, que foi a Primeira Guerra Mundial. Concretamente aí, de uma maneira muito particular, o mundo precisava da parte de Deus de um aceno maternal, de uma presença maternal. E isso aconteceu em 1917 em Fátima. Deus veio afirmar a sua solicitude materna através da figura da Mãe de Jesus. E creio que esta representação maternal de Deus em Fátima, creio que isso nos pode aproximar das outras religiões, porque, como digo, o arquétipo feminino e concretamente maternal do divino está presente de modo geral nas diferentes religiões. Creio que a valorização desta manifestação mariofânica de Deus em Fátima pode ser uma oportunidade para nos encontrarmos até com os crentes de outras religiões, que encontrarmos com eles neste encontro materno, precisamente. Vale a pena referir também que
naquilo que é a maternidade de Deus, como ela se representa em Fátima, na figura da Mãe de Jesus, há muitos elementos comuns às procuras da humanidade. Por exemplo? Eu preferia desenvolver isso, creio que vamos falar sobre a questão da atualidade da mensagem. Precisamente. Tengo a impresión de vir a Fátima e dizer, isto é como un mensaxe xa pasado de moda, desde 1917, a terceira parte do segredo parece que xa se cumpriu. Pasou xa a época de Fátima ou todavía ten cousas que decir ao mundo deles? Fátima não passou. Fátima é um dos acontecimentos mais sérios do século XX, vários autores o consideram, há um certo consenso em relação a isso. Uns alegando boas razões, outros alegando más razões, mas há algum consenso em torno desta ideia. Agora, o que é preciso considerarmos é que Fátima tem em si um potencial em termos de mensagem que ultrapassa muito a conjuntura do século XX já. Ultrapassa muito a conjuntura de 1917 e ultrapassa muito a conjuntura do próprio século XX. Em que sentido? Em que sentido? Ora bem, em que contexto acontece Fátima? Eu gosto de pensar que o contexto em Fátima não é apenas o contexto, isto é, a história não é o contexto do acontecimento de Fátima. A história é texto de Fátima, isto é, na aparição de 1917, nas aparições de 1916 e 1917, Deus assume a história humana como sua história. Portanto, os acontecimentos não são apenas o contexto. E porventura é talvez em Fátima o acontecimento de aparições em que esta assunção da história humana por Deus como matéria da aparição é mais evidente. O que é que nós temos em 1917? Temos uma crise tremenda de um período da história e temos o lançar das fundações de um período novo da história. Este período novo da história que vivemos de 1917 para cá, que foi marcado por aquele acontecimento traumático da Primeira Guerra e de todos os desenvolvimentos que ao longo do século aconteceram, este período novo da história é o período em que estamos. Nós podemos perguntar-nos o que é que temos em comum entre 2017 e 1917. Temos em comum uma coisa fundamental. E essa coisa fundamental que temos em comum é o homem. O homem de 1917 é o homem de 2017. O homem de 2017 é filho do homem de 1917. Fátima define o homem em 1917 com aquela definição daquela oração em que o anjo introduz os pastorinhos: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Este é o homem de 1917. Este é o homem de 2017. O homem de 2017 sigue acercando-se a Deus, é o mesmo homem, mas sigue utilizando as mesmas... É o mesmo homem que vive uma crise civilizacional, que experimenta um tipo de sofrimento que é novo na história e que começou, de alguma maneira afirmou-se no início do século XX, que é o sofrimento de não querer, não adorar, não esperar e não amar. Este é o homem de 1917, que se via a braços pela primeira vez, em razão de tudo o que estava posto em causa pelos desenvolvimentos do processo da modernidade em termos culturais e civilizacionais. Era o homem que pela primeira vez se via a braços com esta perspectiva. Nós temos que ter consciência que o fim do século XIX e o princípio do século XX foram a afirmação de algumas... conheceram algumas afirmações tremendas. Nietzsche tinha proclamado que Deus está morto. Deus está morto. É a primeira vez na história da humanidade que se mata Deus. O Freud, um nome determinante na cultura, no desenvolvimento da própria civilização, Freud tinha dito que Deus era apenas uma projeção das inseguranças do homem. Deus não existe. O homem é quem é inseguro e cria Deus como um modo de responder, de encontrar uma segurança que é uma segurança ilusória. Marx tinha dito que a religião é ópio
de facto, com o sistema marxista, aquilo que nós assistimos é a substituição do absoluto que é Deus por um novo absoluto. E esse absoluto novo era o Estado. Deus é substituído pelo Estado. Os atributos que eram de Deus são os atributos que são usados para definir o Estado, o estatuto do Estado e o papel do Estado na vida das sociedades. Sí, eso no marxismo, pero por ejemplo no de Nietzsche, o feito de poñer ao home como alguén importante. O super-homem do Nietzsche exige, para que o homem se torne o super-homem que pode ser, a condição de possibilidade deste processo é a erradicação de Deus. A erradicação de Deus. Non pode ser a erradicación dun concepto de Deus que había na sociedade que estaba confundido. Essa é que é a questão. Essa é uma questão pertinente. Porque, de facto, a vivência de facto, Nietzsche não é só um conceito de Deus. É de Deus mesmo. Agora, nós podemos fazer essa leitura, e se calhar devemos fazer essa leitura, para perceber que a crítica de Deus tem muito a ver com as representações vigentes de Deus. Não apenas em termos de representações mentais, mas das percepções individuais e sociais de Deus. Podemos assentar nisso. Agora, efetivamente, aquilo que nós temos no início do século é o homem empurrado para uma situação de indigência cósmica, digamos assim, porque pela primeira vez na história da humanidade, de um modo sistemático, Deus tinha sido posto em questão. Chamam a estes três os mestres da suspeita, e a suspeita que eles levavam é esta. A suspeita nesse sentido, Fátima é como uma luz? Fátima aparece neste contexto. Agora, como é percebermos para que situação é que este processo civilizacional remete o homem? Remete o homem para a indigência, remete o homem para uma situação de não ter em quem crer, não ter a quem adorar, não ter em quem esperar, não ter a quem amar. Porque, em última análise, pondo Deus em causa, é o homem que fica posto em causa. Isto é claro. O que acontece em Fátima, isto é, em 17 acontecem as aparições da Virgem. Em 16 tinham acontecido as aparições do anjo. E as aparições do anjo, de alguma maneira, são uma introdução ao que vem a acontecer e uma definição dos termos, das linhas em que se vai escrever todo o processo das aparições e todo o significado que Fátima tem na história da civilização ocidental. Vale a pena considerar outro aspecto desta, ainda ficando em 1916. O anjo não ensina nada aos pastores. O anjo introduz-los numa experiência de Deus. Em 1916, aquilo que acontece é que, neste contexto marcado pela recusa de Deus, pela rejeição de Deus, que a civilização estava a acontecer, ao nível das ideias, mas ao nível prático, a Primeira Guerra Mundial é um imenso pecado. Neste contexto de Deus posto em crise, são introduzidos numa experiência de Deus. E é-lhes dito, mais do que isso, Deus está no posto fora e Deus vem a jogo. E vem a jogo de dizer: eu sou. Eu sou. Sou Deus. E não diz apenas eu sou, diz quem sou. Santíssima Trindade, adoro-vos profundamente. Deus vem, não há nenhuma aparição mariana em que o dogma da Trindade, em que a identidade de Deus como Trindade esteja presente como em Fátima. É em Fátima que Deus vem afirmar que existe, porque a sua existência estava posta em causa, e afirmando que existe, dizer quem é. Trindade. E os meninos são introduzidos da experiência da adoração. Mas também a experiência da adoração é uma experiência diferente em Fátima. Porque aquilo que nós tivemos, isto é, se Deus quisesse apenas dizer quem é e o que é, bastaria o anjo ter introduzido os pastorinhos na experiência orante do meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Mas efetivamente não é isso que acontece. A seguir a este primeiro termo, há um segundo termo. E esse segundo termo é: peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O que é que acontece em Fátima? Temos de alguma maneira uma reconfiguração do próprio ato da adoração. A adoração é o primeiro ato do homem diante de Deus.
E o que é que nós temos em Fátima? Temos a associação da intercessão pela humanidade à adoração. Primeira adoração, segunda... Não é primeiro. Não? É junto, é uma coisa só. Eu adoro e peço perdão para quem não adora. Isto é profundamente evangélico. Amar a Deus e o próximo. Inserir a intercessão pelo outro no movimento da adoração. Isto era preciso em 1917 e é necessário em 2018. Sigue havendo esa separación, hai xente que aparentemente adora, pero sin embargo non vai unido á unión co Eu próximo. suponho que nisso a América Latina pode ensinar a Igreja. É que não é dissociável. Isto é, a solicitude para com o outro, a solicitude para com o outro faz parte do movimento do homem para Deus. E nós temos que perceber o tempo da Igreja que estávamos a viver. O tempo da Igreja que estávamos a viver, que era marcado por um grande individualismo, da preocupação com a própria salvação. Hoje passa o mesmo? Estamos a viver o mesmo processo. Agora, importa termos nisto, para compreendermos a atualidade e o futuro de Fátima. Importa determos nisto. Sim. Importa considerarmos isto, o facto de a adoração ser equiparada, ser inserida entre as virtudes teologais. Querer, esperar e amar. Em Fátima é querer, adorar, esperar e amar. O enobrecer da adoração, situando-a entre as virtudes teologais, tem muito a ver com o momento que estávamos a viver e com aquilo que seria preciso naquele momento e que é preciso daquele momento para agora. Isto é, no momento da crise de Deus é posto em crise, Deus posto em questão, é recuperada para dentro do horizonte da fé cristã, especificamente, a adoração. A adoração não é uma realidade cristã. A adoração é antropologicamente presente na humanidade, seja qual seja a religião. Portanto, há a valorização da adoração, ou de alguma maneira ao teologizar a adoração, há a cristianização, uma afirmação uma afirmação cristã, uma valorização cristã da adoração, porque naquele momento da história era necessário recuperar o sentido de Deus, porque Deus estava a ser expulso da história. E depois era necessário outra coisa, que é aquilo que acontece, que é unir à adoração, recuperar essa dimensão do Evangelho de Jesus Cristo, que é a tua responsabilidade na salvação do outro. E isso não é uma coisa a seguir. Isto faz parte do momento.